Queridos amigos, bom dia. Responder os desencarnados. Bom dia. Bom dia. Na grande loja maçônica, os Demófilos, localizada na cidade de Tours, na França, um dos seus mestres maçônicos apresentava uma peça de discurso, de oratória, que teria uma imensa repercussão. Essa oratória que tratava do tema o materialismo foi proferida por um dos seus principais mestres da maçonaria, aquele que viria a se tornar o mais dileto seguidor de Allan Kardec e o seu sucessor na divulgação do Espiritismo. Foi o grande filósofo e orador espírita Leon Denis. E nessa sua exposição na loja maçônica Demófilos, em Tours, abordando a problemática do materialismo, Leon Denis fez uma verdadeira viagem de natureza histórica, mostrando que na base da decadência de todas as civilizações que o nosso planeta conheceu, encontrava-se a peçonha da descrença, dos valores degradantes provocados pela visão unicamente material da vida. E nós atestamos esta realidade ao vasculhar as páginas da nossa história, constatando que a grande águia do Império de Roma, que espalhou-se por todo o mundo conhecido antes de Jesus, veio a conhecer o esgarçamento do tecido social, veio a conhecer o envenenamento da sua sociedade, a partir do instante em que apenas o culto aos deuses, no politeísmo romano, era uma fachada, uma superficialidade, para encobrir a dissipação dos valores morais que predominava nos grandes imperialistas daquela época. As intrigas, não só políticas, mas sociais, a promiscuidade, a prostituição, a infidelidade familiar, a decadência dos valores da família, as pilastras corroídas, provocaram a queda espetacular do grande Império de Roma. Nós vamos verificar que até mesmo a Hélade, a Grécia, dos grandes filósofos, inclusive dentre eles muitos espiritualistas, depois que a filosofia abraçou-se ali mesmo na Grécia, com uma visão eminentemente materialista, veio a conhecer também o debacle, a queda colossal. As civilizações mais antigas na Mesopotâmia, na Pérsia, berço dos pensamentos espiritualistas iniciáticos, também vieram a conhecer o desaparecimento e a destruição em função da falta de profundidade da sua sociedade. A partir do ano de 1789, com a Revolução Francesa, que tivera o seu início entre os pensadores enciclopedistas, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, que apresentavam a necessidade da humanidade caminhar em direção à democracia, à valorização dos valores humanos, à implantação do conceito da égalité, fraternité, liberté, igualdade, fraternidade e liberdade. Apesar de partir de um disco eminentemente de natureza espiritual, nós sabemos o resultado da grande revolução sociopolítica francesa,
que apesar de sua base ser extraordinariamente bela, descambou para as atitudes sanguinárias, comandadas por Robespierre, deturpando a beleza das modificações democráticas colocadas pela Revolução Francesa. Ainda aí, o despreparo da alma humana para valores mais elevados provocou a queda de um dos conceitos mais belos que a nossa humanidade conheceu. A democracia como sendo a expressão da experiência do povo, baseada esta mesma revolução naquele conceito antigo que viera da Grécia. Democracia, o povo decidindo os seus próprios caminhos. Depois de Voltaire, também ele, aquele que era apontado pela Igreja Católica Apostólica Romana ao seu tempo, como sendo um grande herege, Voltaire era visto como materialista, dissipador dos conceitos religiosos, porque a igreja era predominante naquele período. E Voltaire tinha um pensamento sarcástico, uma profundidade irônica. A sua palavra, além de ser uma palavra profunda, rica de conceitos, era também uma palavra cáustica, porque ele combatia os conceitos que eram disseminados pela Igreja Católica, a igreja predominante, assim como o movimento da Reforma Luterana recebia do grande filósofo francês Voltaire a sua palavra, o seu punhal cirúrgico, que abalava, que causava ira, até mesmo a revolta dos sacerdotes. Voltaire, portanto, como eu dizia, era apontado pela igreja como herege, como alguém que não acreditava em Deus. Mas quando ele, Voltaire, recebia o grau 33 de mestre da maçonaria, lá mesmo na França, ele proferiu um dos mais belos discursos daquele período. E eu coloco esse discurso de Voltaire como sendo uma das bases das nossas reflexões para a manhã de hoje, porque nesta abordagem, o grande filósofo da França teve a oportunidade de dizer a seguinte frase: dizem que eu não acredito em Deus. Propaga a igreja que eu sou herege. Mas na verdade eu nunca fui ateu, senão não estaria pertencendo à loja maçônica, porque um dos critérios para alguém se tornar maçom é exatamente a crença em Deus. Então disse Voltaire: na verdade, eu não acredito no Deus que os homens fizeram, eu acredito no Deus que fez os homens. E aí já demonstra que há um abismo, um hiato, uma distância, uma diferença enorme entre os conceitos que nós fazemos de Deus e a propagação do materialismo na face da terra. Parece absurdo alguém supor que esta convicção superficial de Deus tenha contribuído para o avanço do materialismo. Mas na verdade, não foi apenas a crença superficial em Deus, não foi apenas um conceito vago sobre a divindade que alimentou o desenvolvimento do materialismo na face da terra. Não podemos esquecer que desde a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, iniciando na Inglaterra e propagando-se por toda a Alemanha e em toda a Europa, o avanço desta ciência, com as máquinas a vapor, com a análise da intimidade da matéria, com o estudo geográfico e geológico do planeta, com a observação que se estendia para o espaço infinito da astronomia, todos os conceitos novos que a ciência apresentava, abalava a teologia e os dogmas apresentados pela igreja tradicional na face da terra. Era uma dicotomia entre a religião, que falava a respeito da vida sem comprovar os seus próprios valores, que falava de Deus sem conseguir demonstrar a sua existência, que trazia os seus dogmas sobre céu e inferno, mas a ciência apresentava-se no cenário do mundo e abalava esses conceitos,
porque a ciência dizia e provava, enquanto que a religião afirmava sem comprovar. Falava a religião tradicional do céu, que ficava em cima, no espaço. Veio a astronomia e vasculhando o espaço nos seus primórdios, desde Galileu Galilei, começava a questionar a ideia de um céu que estava em cima, um céu metafísico, porque a astronomia demonstrava que a Terra era, sem dúvida, uma esfera, uma bola solta no espaço. E quando você observa uma esfera solta no espaço, aonde está o conceito de em cima? Porque quem está nesta parte de cima, em cima, é o que está embaixo de quem está do outro lado da Terra. Quem está na parte lateral da linha do Equador, em cima é da lateral de quem está em cima. E é na lateral de quem está embaixo, quem está em cima está embaixo de quem está em cima. Entenderam? Claro que sim. Portanto, onde está em cima e embaixo, numa esfera solta no espaço? Onde está o céu teológico? Dizia a igreja, responsável por bilhões de almas no planeta, que o inferno, para onde vai todos os pecadores, aqueles, sobretudo, que não se arrependem, iriam para o inferno. Quando nós paramos para analisar até os dias de agora, se vai para o inferno os pecadores, quem vai para o céu? Com exceção dos moradores de Campina Grande. Os demais deveriam ir para o inferno. Porque pecar, todo mundo peca, no conceito teológico. E o inferno ficaria na intimidade da terra, nos vãos da terra, de conformidade inclusive com a ideia pagã de que o Hades, a região infernal pós-mortem, seria no interior da terra. Aí veio a ciência geológica, e investigando a intimidade do nosso planeta, descobriu a constituição do nosso planeta, que além da crosta onde nós estamos pisando, nós temos o magma, uma região formada por matéria derretida, e depois do magma vem o núcleo ferroso, que é responsável pela constituição do campo magnético da Terra, demonstrando aí uma perfeição extraordinária, porque se não fosse o campo magnético da Terra, nós já estaríamos mortos há muito tempo e provavelmente não existiria vida no nosso planeta, porque é o campo magnético do nosso planeta que nos protege dos raios cósmicos potencialmente destruidores. E este campo magnético é oriundo da ação da eletricidade na estrutura ferrosa, no centro da Terra, fazendo com que os seus elétrons desencadeiem uma resposta magnética, protegendo-nos. Então, aonde estava o inferno? Se o interior da Terra é formada por estas camadas e estas realidades, não seria, diz então a ciência geológica, uma mitificação da ideia das larvas incandescentes que saem através das erupções vulcânicas? Então, à medida que a ciência avançava, o materialismo também avançava, porque as pessoas inteligentes em todo o planeta começaram a ver ruir as ideias teológicas das religiões predominantes, sobretudo a católica e da reforma luterana, que teve o seu nascedouro, como vocês sabem, no período ainda medieval, quando Calvino, Lutero, Johann Wycliffe, no seio da própria igreja, começou um trabalho para tentar fazer o cristianismo voltar aos primeiros tempos, aos seus primórdios, sem nenhuma ritualística e com uma análise mais profunda e filosófica da vida. Lamentavelmente, os interesses humanos também minguaram esta movimentação na intimidade da reforma da igreja. E aí nós tivemos uma ruptura, uma separação entre ciência e religião. Foi uma ruptura importante.
Foi importante exatamente porque a ciência enviada por Deus, através de missionários do pensamento, precisava ter liberdade para averiguar, para pesquisar, para inferir, para deduzir, para questionar e para abrir novos horizontes. Se a ciência permanecesse deísta, como na época da ciência vinculada à religião no período medieval, ela não teria conseguido avançar. Ela precisava estar rompida com as teias da religião tradicional para que pudesse voar e trazer para o homem a compreensão sobre a manifestação da vida. Até então o sangue era parado na nossa veia, para até que o homem descobrisse que o sangue circula no organismo. A interpretação da vida era marcada por conceitos estreitos, e como a religião não aprofundava e nem libertava os seus dogmas, estreitava o pensamento da humanidade, a ciência dava asas ao pensamento da modernidade. Tínhamos saído do renascentismo, o renascimento que produziu a reinserção do homem no centro da decisão da vida. Até então, graças a uma concepção teológica que predominava, era Deus que estava no centro das coisas, mas não Deus que fez os homens. Era o Deus que os homens fizeram. Um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus ambicioso, um Deus que se arrependia das próprias obras, demonstrando que era um Deus imperfeito. Porque se ele não era capaz de prever a sua própria obra, aonde estava a presciência de Deus? Vocês entenderam este raciocínio? É óbvio. Se dizia, a interpretação teológica dizia que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrependeu de fazer o homem. Olha que absurdo. E teve início ali o preconceito contra as mulheres, na interpretação equivocada da vida. Porque nós perdemos o paraíso, porque resolveu um casal comer uma maçã, um fruto que não devia. A partir dali, vocês, mulheres, nos levaram ao inferno. Até hoje são sinônimos de tentação. Vocês já observaram que quando o homem é devasso, promíscuo, leviano, dizem que ele é mulherengo. Mas quando a mulher é louca pelos homens, ninguém ouve falar que ela é homerengo. E são conceitos enraizados machistas que estão estabelecidos ali, desenvolvendo ao longo dos séculos o sentimento de culpa na criatura humana. Deus, nós causamos o arrependimento de Deus, porque fomos ingratos a Ele, não fomos obedientes. Depois veio o complexo de culpa, que nós ampliamos. Desde Adão e Eva, veio a segunda etapa do nosso complexo de culpa, com a crucificação de Jesus. Porque diz a religião oficial e as tradicionais, que Jesus morreu e com o sangue dele para lavar o quê? Os nossos, não foram os pecados não, os nossos pecados. Olha, você ouviu isso durante séculos, milênios. Jesus, um espírito limpo, foi torturado, cuspido, crucificado, para que o seu sangue lavasse os nossos pecados. Nós fomos responsáveis, segundo a tradição, por Jesus ter passado tudo aquilo. Olha que complexo de culpa arquetípica estabelecida na coletividade. Mas com exatamente o avanço das ciências, tudo isso começou a ser questionado. E aí começaram a ver os abalos sísmicos. O materialismo cresce na civilização europeia, que começa a assistir cada vez mais as igrejas tradicionais perderem seus fiéis. Aqueles que se dedicavam ao academicismo, à análise das universidades que proliferavam,
crescia o número de faculdades, de universidades no planeta, sobretudo na Europa, que era o grande berço do pensamento da humanidade no século 17, 18 e 19, no século das luzes. Ali resplandecia a predominância no período do século 19 do positivismo, do grande filósofo Augusto Comte. E Comte dizia: não nos cabe aqui interpretar se a alma é imortal, se o homem sobrevive à passagem da morte, se Deus existe. Não. Comte dizia: interessa-nos aquilo que toca os 5 sentidos humanos. O que extrapola isto não nos interessa. Porque ele se apoiava na razão. Auguste Comte era um admirador de René Descartes, aquele que disse: penso, logo existo. Porque Descartes é considerado o pai da época da razão. Muitos até interpretam que Descartes era materialista. Não era mesmo. Descartes acreditava na alma. E ele até foi um dos primeiros a dizer que a alma provavelmente residia numa glândula que nós tínhamos no centro do cérebro, que viríamos a conhecer com André Luiz como sendo a glândula da mediunidade e da espiritualidade, a pineal, o epífise. Então Descartes foi a base para o pensamento da filosofia positivista, que só se interessava pelas coisas do dia a dia da matéria da humanidade. Por outro lado, também se desenvolviam conceitos políticos e filosóficos neste mesmo século XIX, gestando a presença daquele que seria conhecido para a nossa humanidade como Karl Marx, apresentando o seu Capital, apresentando os seus estudos políticos e sociais, o problema da briga de classes, do conflito de classes, mas o conceito derivava para uma ideia da dialética materialista. E predominava, na época do senhor Allan Kardec, na França. A França, na época, era o que são os Estados Unidos hoje. O que acontecia na França repercutia em todo o planeta. E então, o que é que ocorreu? Ali mesmo na França, ali mesmo no berço do pensamento iluminista, aparece a construção, a ideia do niilismo. O que é o niilismo? Quando nós vamos ao livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, Allan Kardec começa este livro magistral, que muitos espíritas nunca leram, muito menos estudaram, O Céu e o Inferno. O primeiro capítulo é do porvir e do nada. Porque Allan Kardec pegou as 2 ideias que sempre foram predominantes a partir da modernidade. Quais foram as 2 ideias predominantes da modernidade? Espiritualismo e materialismo. Os niilistas, a partir do crescimento da ciência, diziam: quando a pessoa morre, vira pó, não sobra nada, nós mergulharemos no nada. Daí vem niilismo, o nada como futuro de todos nós. Olha que doutrina consoladora, principalmente para quem nasceu no Brasil. Sofre estresse, pouco dinheiro, trânsito engarrafado, cheio de doença, como se não bastasse câncer, uma saúde ruim, educação pobre, chikungunya, zika, dengue proliferando de forma extraordinária. Mas você está lutando contra tudo isso. Tem 8 filhos, comendo cuscuz com dificuldade, faltando água 5 dias na semana. Mas aí o que é que você vê? Eu preciso me consolar. Vai para o nada, para o niilismo. Você vai morrer depois de todo esse sofrimento e vai virar nada. Você amou, morre um filho. Qual é o resultado disso? Ele desapareceu, não existe mais. Imagine o resultado histórico desse pensamento. Mas alguém pode estar pensando aí: não, mas aí você está querendo apenas se consolar.
O ser humano necessita de alguma coisa para ter crença, senão ele não suporta a vida na Terra. Como afirmam os materialistas, os que creem na imortalidade da alma apenas creem porque querem ter uma válvula de escape para os seus dramas internos. Mas a gente vai tratar essa questão do espiritualismo e materialismo com bases na própria ciência daqui a pouquinho. Então, os niilistas acreditavam, inclusive como a Bíblia, viestes do pó e para o pó retornarás. Gente, isso prova que a Bíblia é um livro magistral, mas tem que saber ser lido. Porque tantos espiritualistas podem recorrer a ela como os materialistas, por incrível que pareça. Porque se a Bíblia diz que você veio do pó e para o pó vai voltar, então eu sou pó. Dedução de filosofia de para-choque de caminhão. Veio do pó você vai retornar, logo você é pó. Não é verdade? Porém, por outro lado, você pode interpretar a Bíblia sobre outro prisma, quando ela começa assim: e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já tinha Espírito andando sobre as águas no início da Bíblia. E tem outras passagens que mostram a imortalidade da alma. Mas voltemos ao conceito do nada. Allan Kardec, eu recomendo a vocês lerem o primeiro capítulo do Céu e o Inferno. Ele disseca com inteligência fenomenal, com uma profundidade magnífica, cirúrgica e pontual, a questão do pensamento filosófico niilista e comprova, por raciocínio lógico, que o niilismo é a negação da própria inteligência humana. E ele demonstra que na história da humanidade não foi por acaso que o homem sempre acreditou que existia uma alma. Por que esta ideia espiritualista sempre esteve na intimidade da alma humana? Arqueólogos descobriram em tribos remotas africanas e em tribos primitivas norte-americanas que elas já criam numa forma de sobrevivência do espírito. A forma em que algumas tribos primitivas enterravam seus mortos, a maneira como eles lidavam com os pertences e utensílios dos seus entes queridos, demonstrava um processo muito semelhante do que viríamos a conhecer na civilização, depois da história. Então nós verificamos que está íncito da alma humana a ideia espiritualista, e Allan Kardec vai dissecando esta realidade. Mas o grande codificador não se pejou de fazer uma análise das ideias imortalistas da igreja tradicional e mostrou também a sua inconsistência. Porque a igreja tradicional afirma sobre o céu e o inferno, que nós já falamos aqui, e a concepção vaga de que era a vida no céu. Como seria essa vida no céu? Se você não fosse um pecador, vai para uma região nas nuvens. Uns dizem que tocando harpa. Outros que lá no céu você vai ter direito a comer bem, frutas. Essa visão do céu, ela é excludente com os nordestinos. Porque ela diz que lá você come uva, pera, maçã, cadê que come jácara, açaí e goiaba? Ou seja, comida nordestina não entra na conceituação tradicional do céu. E outra religião, no caso do segmento evangélico, que você ao morrer ficaria dormindo, esperando o juízo final. Aí nós temos um problema filosófico grave e científico. Por quê? Mesmo antes de Jesus, claro, existia vida humana na Terra. Aqueles que não conheceram Jesus estão mortos, obviamente. Estão lá. Então estão também esperando o juízo final, até hoje. Os que viveram há mais de 10 mil anos, 50 mil anos atrás, deverão, segundo o conceito tradicional de um determinado segmento cristão espiritualista, deverão estar dormindo até agora. Primeiro, vamos admitir que vão todos eles ser julgados. No momento do julgamento, vão acordar e aí vão ser julgados. Conforme a sua situação, irão ser degradados para o inferno ou para o céu. Quem viveu antes do avanço dos ensinamentos do Evangelho, como vai ser julgado? Porque ele não conheceu Jesus. É justo que recebam o mesmo tipo de julgamento? Quando viveram, por exemplo, numa época bárbara, os vikings, os gauleses, os persas, os visigodos,
Os fenícios, que viveram nos primórdios e foram os primeiros grandes navegadores do planeta. Gente, está chata a abordagem. Para a gente estudar isso aqui, a gente tem que fazer essa viagenzinha de reflexão. Vocês estão sendo sinceros ou cristãos? Diga assim, cristãos são sinceros. Quem está gostando da linha de abordagem e raciocínio, por gentileza, levante a mão. Não levante só para agradar, não. Ah, pronto, 99,3%. Só não levantou quem está cochilando um pouquinho, porque é domingo. Ora, feita esta observação, Allan Kardec faz uma análise. Esse é um problema filosófico. Como você que não conheceu Jesus nem o seu ensinamento, pode ser responsabilizado se você era um bárbaro? Vai ser julgado igual? O mesmo peso? Não pode. Porque aquele que nasceu depois de Jesus tem a luz da Boa Nova. Se cumpriu ou não é outra história. Tem a luz da Boa Nova. Então o julgamento não pode ser o mesmo. Mas tem também um problema científico. Todo mundo sabe que quando a gente desencarna, o que é que acontece com o corpo? Se decompõe. Não é verdade? Decompõe. Agora imagina, gente, a quantidade de gente que já morreu, desde o primeiro homem na face da terra, que está esperando para o julgamento. Vai ser uma confusão para pegar o seu corpo de volta, porque diz que você pega o corpo seu. Onde é que está esse corpo? Porque a turma tira, bota numa mochila comum, né? De 2 anos, limpa a ossada. E agora? E se a gente não souber para onde foi o osso? Parece uma brincadeira, mas é verdade. É uma questão de raciocínio. E juntar todas essas peças num quebra-cabeça. Ah, mas Deus tem a ciência para fazer tudo. Deus não precisa violar as suas leis para que elas sejam grandiosas. Sob hipótese alguma. É, portanto, o raciocínio um tanto quanto infantil, embora respeitamos, porque atende a determinado nível de maturidade espiritual. Isso é normal, é importante sim. Todas as religiões são importantes e cumprem uma missão na face da terra. Porém, para determinado nível de indivíduos, já não preenche, já não responde, já não toca a intimidade do ser. Vocês devem estar lembrados quando eu narrei meu próprio drama, já narrei aqui mesmo, em relação, por exemplo, à resposta da vida, quando eu sempre acreditava em Deus, mas não aceitava o inferno. E a minha primeira professora de religião, que era uma freira, toda sexta-feira era aula de evangelho, que ela não ensinava o evangelho para a gente. Ela fazia-nos medo, não por maldade, mas porque ela queria evitar que a gente fosse para o inferno. Então ela só falava do inferno e dava detalhes do inferno, que a gente, se desobedecesse os pais, íamos queimar dentro de um tacho de cobre, não é? E aí eu e os outros meninos ficavam pensando, como é que ela sabe que é de cobre e não de ferro? Aí a gente começou a acreditar que ela tinha vindo de lá, porque ela dava detalhes extraordinários de lá. E cada sexta-feira ela foi piorando a situação. A gente ia ficar queimando dentro do tacho com a tampa em cima. Aí já me dava falta de ar, eu tive problemas respiratórios, porque eu tinha 8 anos de idade, gente. E eu ficava imaginando queimando para sempre num tacho de cobre e ainda tinha uma tampa em cima. Aí veio a terceira parte da tortura psicológica. Então ela disse na outra sexta-feira que queimando ali dentro com a tampa, de vez em quando, o secretário de Satanás ia lá, levantava a tampa, olhava, ria e fechava. O que mais me doía era o riso do triste. E quando a gente cruzava com ela pelos corredores do colégio, a gente se assustava, porque ela tinha vindo de lá. Então era uma tormenta, mas eu nunca aceitei o inferno, apesar do medo. Mas eu nunca aceitei. Eu tinha conflitos profundos sobre isto, porque eu pensava, Deus existe. Eu olhava a natureza à minha volta, eu olhava para o meu próprio corpo, eu achava uma coisa, uma perfeição. Eu tinha isso dentro de mim. Deus era presente na minha vida. Tinha lá em casa um quintal imenso, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho, quando era uma cidade pacata, tranquila, tínhamos um quintal enorme. Para vocês terem uma ideia, tinha até um campo de futebol no final do quintal. Tinha goiaba, jambo,
tinha um monte de bananeira, era incrível. E era o meu mundo. Eu ia para lá conversar com pessoas que ninguém via, que só depois que eu crescia eu vim saber que era espírito. Quando eu olhava, estavam meus irmãos e os colegas dele, tudo rindo de mim. Lá da casa, olhando, eu falando com as pessoas, que eu achava que estava ali. Quando eu olhava que via meus irmãos rindo de mim, eu achava estranho assim, alguma coisa me dizia, você está servindo de galhofa. Era o bullying daquela época. Aí quando eu olhava de volta para quem estava conversando comigo, não estava mais. Ou seja, me colocava numa situação difícil e eu ia embora, te vira, agora é contigo. Mas naquela época eu sabia de Deus, mas o inferno era uma câmara de tortura permanente. Como Deus é amor? Se porque eu pequei, e eu tinha pecado já, com 8 anos já tinha pecado, claro. Então como é que pode? Eu vou queimar agora para sempre. E como é que Deus mandou Jesus nos ensinar o perdão? Perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Era uma incoerência, uma incongruência, não batia o raciocínio. Então, quando eu li a primeira obra espírita, com 12 anos, aí eu gritei dentro de mim, fiz uma festa no coração. Eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. Ali estava a comprovação racional de que o inferno é apenas o estado de inquietação e de conflito que todos nós trazemos. Aqui mesmo na terra a gente vive o inferno. Quando você está devendo muito, quando brigou dentro de casa, quando os filhos não obedecem, se envolve com droga, com álcool. É o inferno quando você perde um ente querido e você não sabe da imortalidade da alma. É o inferno quando você tem dúvidas sobre a vida. E é natural a dúvida. A dúvida é até importante. Olha a doutrina espírita. O espiritismo é feito da dúvida, da dialética. Leon Denis, que eu citei na abertura do nosso seminário, um dos grandes apóstolos do espiritismo, ele teve várias crises de dúvidas. Ele tinha o seu grupo de pesquisa, e quando as comunicações não eram consistentes, ele entrava em conflito novamente, até que adquiriu definitivamente a convicção, pelos fatos, pelo aprofundamento e pelo amadurecimento do raciocínio. Então, o inferno, dormir, juntar o corpo de novo, não é incompatível com o que nós já conhecemos sobre a natureza. Então Deus não precisa agredir sua própria criação, e muito menos acreditar que Deus se arrependeu de fazer o homem. Ele é presciente, ele sabe do processo evolutivo. No ano de 1859, Charles Darwin apresentou a sua teoria de evolução das espécies. E Darwin viveu em conflitos profundos, porque ele viera de uma família tradicionalmente religiosa, e ele estava casado com uma mulher profundamente religiosa. Só que quando ele fez a sua pesquisa na ilha de Galápagos, viajou por várias localidades e chegou à sua observação de que os mais fortes sobreviveram na construção evolutiva da vida, ele começou a questionar a crença religiosa que possuía. Ora, aonde está um Deus criacionista se há tanta violência no processo da seleção das espécies? Aonde estava se ele estava estudando o surgimento da vida? E o surgimento da vida, conforme ele estava analisando no seu evolucionismo, não apontava para Deus. Então ele teve problema em casa, no casamento, por causa da sua teoria. Charles Darwin teve problema no casamento, quase que se separava. Teve problema com a igreja. Teve problema com ele mesmo, porque algo dentro dele dizia da presença de Deus. Mas como? O problema é que até hoje muitos cientistas que têm a pré-percepção de Deus têm a sua mente eivada do conceito milenar daquele Deus que os homens fizeram. O ancião de barba branca. Vamos entender? Alguém pode perguntar, e já me perguntaram isso em evento, por que é que o espiritismo surgiu na Europa e praticamente desapareceu de lá? Inclusive, um pastor chegou no debate a colocar isso. Se fosse verdade, por que não prosseguiu na Europa?
Já coloca aí para os líderes espíritas. Durmam com barulho desse. Mas a falta de percepção histórica desses que querem combater uma ideia sem ter consistência passa por aí. Ora, gente, veja o que aconteceu. A ciência avançou a partir da Europa, dando um tiro de misericórdia no sistema teológico tradicional. Depois, apesar do Espiritismo no ano de 1925 ter só na França catalogado mais de 1 milhão de espíritas, só na França, em 1925. Apesar disso, nós tivemos antes de 1914 a 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial, que aconteceu aonde? Aonde foi a Primeira Guerra Mundial? Na Europa. Onde milhares e milhares e milhares de jovens morreram com os obuses, com os tiros, sem chance, inapelavelmente. Mesmo assim, as religiões sobreviveram já balançadas. O Espiritismo não conseguiu avançar mais em função de toda essa hecatombe da Primeira Guerra Mundial. E no ano de 1939, tem início a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde? Na Europa. Pior, com as notícias que vazavam de que algumas igrejas apoiavam Adolf Hitler e a sua sanha feroz. Qual a crença os europeus teriam de natureza religiosa? Quando a Segunda Grande Guerra Mundial ceifou milhões e milhões de vidas, sobretudo de jovens, mulheres, crianças, civis. Cidades inteiras destroçadas. Então as pessoas começaram: aonde está Deus? Até hoje, as igrejas europeias são verdadeiros museus. Mesmo as que estão em funcionamento, você chega lá, é gato pingado. Com exceção, talvez um pouco melhor, em Portugal e alguma coisa na Espanha. Você chega na Alemanha, a igreja é vazio, são pessoas já bem idosas, uma sentada ali, outra sentada acolá, outra mais ali, e serve para visitação turística. Por quê? Porque houve uma descrença na formulação teológica. Ora, onde estava Deus com 2 grandes guerras mundiais? Com a suspeita da igreja principal apoiando o movimento do exército alemão, embora não tenha sido comprovado efetivamente, mas vazou. Então, é natural o processo da degradação histórica das religiões no seio da Europa, berço da razão e da ciência, e vitimada pelas guerras atrozes, as 2 maiores guerras que a humanidade conheceu. Então, o próprio Espiritismo não escapou disso. A partir do ano de 1945, o Espiritismo foi murchando. Primeiro, porque muitos espíritas tinham desencarnado nas próprias guerras, e depois porque a descrença, o pessimismo, o abatimento se espalhou de uma maneira terrível por todos os países europeus. E eles se voltaram para a reconstrução econômica e social com o Plano Marshall, apresentado pelos Estados Unidos para reerguer os países que foram agredidos na Guerra Mundial. Então, a partir daí, havia uma necessidade de um renascimento do processo do desenvolvimento da religiosidade. Mas pasmem vocês que quando se faz uma pesquisa sobre crença, é ainda muito interessante o número de europeus que dizem acreditar em Deus, mas não frequentam igrejas, nem têm religiões específicas, porque perderam a convicção nas doutrinas ortodoxas tradicionais. Proliferam, porém, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais prosseguem. Você me empresta o relógio, por favor? Me dá teu relógio? Não, relógio. Porque eu fico perdido. Se deixar, vou até meio-dia pensando que é a primeira parte. Então, essa concepção, esse processo, eu estou explicando a vocês por que é
que houve praticamente o desaparecimento do espiritismo lá, como houve das outras religiões, não foi só o espiritismo. Todas as outras religiões foram abaladas. E por que o espiritismo foi mais abalado? Porque era minoria. Sempre foi. É uma doutrina que necessita de um certo grau de maturidade. A Igreja Católica foi abalada, perdeu milhares e milhares de seguidores, perdeu, mas tinha tanto que o que perdeu ainda ficou em 50 e pouco por cento. O movimento luterano da Reforma Protestante perdeu seguidores? Perdeu. Mas já tinha tanto em número que mesmo tanto que perdeu permaneceu com um certo volume. O Espiritismo, que era tantinho assim, perdeu. E quem tinha tantinho assim que perde um bocado, o que é que faz? Míngua. É natural. É mais do que normal. Mas o movimento que aconteceu a partir do ano de 1848, houve um movimento de invasão programada. Em 1848 começa uma invasão organizada, arquitetada, estruturada pelo mundo invisível, porque era chegado os tempos em que a religião natural, em que a religião científica, em que a ciência religiosa teria que ser implantada na face da terra. Era chegado o momento de compreender que todos esses movimentos que pareciam ter dado um tiro de misericórdia em Deus, na verdade, eles estavam a serviço de Deus. Na verdade, tudo que abalou os conceitos teológicos tradicionais estava preparando o terreno para que a humanidade desse um salto no seu processo de raciocínio lógico. Olha, que o Espiritismo chegou depois de Descartes. Penso, logo existo. O Espiritismo veio na dialética materialista, no mesmo período contemporâneo. O Espiritismo chegou depois do positivismo, ou na mesma época de Augusto Comte, a capacidade de refletir aquilo que cerca a criatura humana. O Espiritismo veio quando a ciência avançava de maneira bela, porque a ciência estava a serviço desse plano de invasão realizada pelos espíritos invisíveis na face da terra. A partir de Hydesville, da casa da família Fox, com aquelas pancadas que todos vocês conhecem a história, espalha-se pela Europa depois que a família Fox saiu de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, e viajando para a Europa no navio George Washington, aporta no porto de Bremen, na Alemanha, e a partir dali, como um verdadeiro contágio, espalha-se as mesmas manifestações, convidando a criatura humana para rever seus valores, abalando o ceticismo de milhares e milhares de homens de ciência, que eram materialistas, descrentes, ateus, que acreditavam apenas na força da matéria. Era a explosão do evolucionismo de Charles Darwin. O criacionismo era combatido veementemente pelos homens de pensar, que diziam: criacionismo, Deus, era coisa para mulheres, novamente vocês sendo maltratadas, crianças e pessoas analfabetas. Quem pensava não podia acreditar em Deus, porque os fatos do evolucionismo demonstravam esta realidade. No entanto, estava sendo gestada o nascedouro. Olha como Deus é fantástico. Ele preparava no seio das sombras que intentavam destruir a ideia de Deus, preparava a grande ideia de Deus mais verdadeira. O que seria Deus? Como funcionaria? Aonde encontrar Deus? A prova da existência de Deus? Como verificar na matéria a inteligência agindo sobre ela? Como conceituar a consciência na intimidade da vida materialista? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Principalmente nos dias de hoje, como está o conceito, essa ideia do materialismo e do espiritualismo nos dias que nós seguimos. Mas antes disso, essa movimentação de preparação. Olha, gente, tenham sempre em consideração tudo isso que a gente está abordando. Há um plano traçado pelo mundo maior, porém, as sombras, as trevas, têm também a sua organização. E as trevas sempre trabalharam
As trevas sempre trabalharam para impedir o avanço da libertação da consciência humana. As duas grandes guerras mundiais fizeram parte da preparação, da organização das sombras para abalar as estruturas da convicção em Deus. Mas as próprias sombras não têm, por mais inteligente que seja, não têm capacidade de concorrer com Deus, nem com as forças soberanas da vida. Elas não sabiam que também estavam a serviço de amainar o caminho, porque Deus aproveita a incúria e violência dos homens para preparar o salto do progresso. Vocês sabem que foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial que nós alcançamos a era espacial, graças aos mísseis que os cientistas desenvolveram para a guerra, que nós chegamos a sair da Terra. Graças aos primeiros socorros nos campos de combate, que nós tivemos o desenvolvimento da prevenção de enfermidades, com estudos profundos a respeito de medicamentos para salvar vidas. Ou seja, está lá no livro dos Espíritos, Deus utiliza a nossa incúria para fazer o homem progredir. Até no movimento espírita é assim. Veja a quantidade de centro espírita que nós temos. Hoje, talvez 65% das casas espíritas que temos aqui são oriundas de divergências de outro centro espírita. É um grupo que briga, sai e funda o seu centro espírita. Deus é tão bom que, apesar da vaidade nossa, Ele multiplica a luz. Porque às vezes sai 8 pessoas de uma casa espírita. Brigou lá, se desentendeu. Aí sai 8 pessoas. A casa espírita que ele trabalhava tinha 12 trabalhadores, saíram 8. Ficaram quanto? 4. Aí ficou um pobrezinho, um miserável. Era pobrezinho antes, só tinha 12. Saíram 8, ficou então um pobrezinho, miserável. Aí aqueles que saem vão fundar a sua casa para implantar também as suas ideias, o seu modo de ser. Mas só que ali mesmo no bairro tem outro centro espírita, coitado, miserável, com 3 trabalhadores. 2 já desencarnando e um que chegou agora assiste a reunião sentado. Os 2 ficam na mesa e esse um que chegou fica sentadinho ali dormindo durante a palestra toda. Ora, aqueles 8, ao invés de ir para aquela casa reforçar o trabalho da instituição, não, criam uma outra casa com os 8. Aí nós temos 3 miseráveis num bairro só, por vaidade. Mas Deus é tão bom que fica mais um núcleo de luz para iluminar consciências, apesar da nossa imprevidência. Então é interessante, na história da humanidade, todo o nosso movimento infeliz foi utilizado pelas forças superiores da vida para impulsionar a própria vida. O homem passou pelo absurdo da idade medieval, do atraso intelectual da idade medieval, para compreender finalmente, com reencarnes de missionários, que ele precisava modificar o seu ponto de vista. Daí veio o Renascimento. Depois, com o positivismo, com a doutrina materialista, surgiu a invasão do neo-espiritualismo. E foi no ano de 1854 que Allan Kardec escuta falar mais de perto dos fenômenos espíritas. Alguém sabe, lógico, Kardec era um estudioso do magnetismo humano. Kardec era seguidor de Franz Anton Mesmer, um médico que no século passado, século XVIII, havia comprovado que existia um campo de energia que saía da pessoa e podia beneficiar vidas. E Kardec, assim como vários outros estudiosos da Europa, estudavam esse fenômeno. E aí um dia ele encontra um amigo dele, seu Fortier, que era também estudioso do magnetismo, e Fortier era uma pessoa muito empolgada. Sabe aquelas pessoas entusiasmadas demais? Disse, professor, ele chamava Kardec de professor. Professor, o senhor precisa participar de umas reuniões que eu estou indo. São as mesas. As mesas, professor, elas tremem sozinhas e se movimentam dentro da sala. Ninguém toca nela, ela está se movimentando. Kardec, desconfiado, pé atrás, cientista, racional, olhando aquele entusiasmo de Fortier, ele não ia dar crédito nenhum. Ele disse, meu amigo, o magnetismo pode explicar isso. Provavelmente as pessoas que estão ali presentes naquele ambiente estão exalando um fluido
magnético. E esse fluido magnético está envolvendo a mesa, provocando esses fenômenos inusitados. Olha a racionalidade de Kardec. Semanas depois, o mesmo Fortier chega para ele. Professor, a coisa é mais séria do que a gente pensa, professor. Sou eu que estou interpretando isso, viu? Não sei se foi exatamente assim não, mas como ele era entusiasmado. Professor, a coisa é mais séria, a mesa não está só se movimentando sozinha não, professor. A mesa está respondendo às nossas perguntas, inclusive aquela que a gente pensa. Aí ele, espera aí, seu Fortier. Até que você me prove que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir e possa ser magnetizada, me desculpa, mas eu não posso acreditar nisso. E foi numa noite fria, numa terça-feira do mês de maio de 1855, que ele vai assistir à primeira reunião mediúnica da vida dele na casa de Mademoiselle de Plaine-Maison. E quando ele chegou lá, ele teve uma primeira boa impressão. Quando ele chegou na casa, vocês se interessam por isso? Já conhecem, não? Posso contar? Então vou contar, a gente adora a vida dos outros, né? Quando ele chegou na casa de Plaine-Maison, quem estava lá? Uma pessoa que ele admirava muito. O senhor Pantier. O senhor Pantier era um grande estudioso do magnetismo, um homem sério, sisudo, compenetrado, centrado. Se ele estava lá, o negócio era sério. Porque ele não era entusiasmado com o senhor Fortier. O senhor Fortier era festa, parecia a torcida de Campinense do 13. Pantier, não. Era um homem tranquilo, centrado. Já ficou com uma boa impressão. Conversaram, vamos para a sessão. Aí se reuniram em torno de uma mesa. A garota, adolescente de 14 anos, senhorita de Plaine-Maison, sentou ao redor. Todos então se deram as mãos, porque daí veio esse clichê de dar as mãos que a gente vê em alguns filmes. Na época, ficou dedo mindinho com dedo mindinho, alternando homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Que a gente sabe hoje que não precisa isso. Mas era feito para criar a força da corrente, que Kardec já interpretava naquele momento como sendo a corrente fluídico-magnética, que também era estudado por Franz Anton Mesmer. E ele ficou dedo mindinho com dedo mindinho. Agora imagine vocês, um homem sério, compenetrado, pedagogo, segurando o dedo mindinho de uma pessoa que ele não conhecia, com o dedo mindinho da outra pessoa que ele não conhecia. 20 minutos de dedo mindinho com dedo mindinho, ele já estava se sentindo ridículo, porque não acontecia nada. Ele parado, aquele silêncio tumular, parecido com esse agora. E ele só escutava de quando em quando uma carruagem que passava embaixo, porque a casa ficava no primeiro andar. Ficava aquelas carruagens passando de quando em quando, e ele ouvindo, atrás dele estava um relógio, aquele relógio grande, e ele ouvindo tic-tac, tic-tac. Quando ele pensou, sabe de uma coisa, eu vou embora que eu estou me sentindo ridículo. Não sei como o senhor Pontier fica num negócio desse. Quando ele pensou, houve um estalo grande na mesa. Ele, opa, aconteceu alguma coisa. O estalo se repetiu e a mesa começou a tremer. Até então era o magnetismo. Mas aí alguém resolveu fazer uma pergunta. E através de um método cansativo, pancada. Uma pancada, a primeira letra, 2 pancadas, a segunda letra. Imagine se fosse no Brasil para falar a palavra zorro, começando com Z. Tinha que bater até pegar no Z. E as pessoas ficavam alguém contando. E aí ele foi ficando achando estranho, porque aí ele fez uma pergunta profunda, uma pergunta de natureza filosófica. E o ser que respondeu com uma profundidade, sintética, é verdade, numa síntese, mas mostrando uma capacidade altamente desenvolvida de responder muito com pouca palavra. E ele então pensou naquela primeira noite, que ali talvez estivesse a resposta para as graves questões que sempre atormentaram a alma humana. De onde a gente veio? Por que a gente está aqui? Qual a razão do sofrimento humano? Por que a gente convive com as pessoas que nós convivemos? Por que eu não tenho oportunidade de viver com aquela pessoa que mora tão longe, que eu gosto tanto, tem que viver com essa mala sem alça aqui do lado? As indagações, os conflitos, as interrogações, Kardec então voltou em outras noites, fazendo novas perguntas que aí sim ele já tinha elaborado. E quando Kardec estava presente, gente, quem vinha?
Sócrates, Homero, espíritos de estirpe geniais, filósofos da igreja. Quando Kardec não estava, vinham espíritos vulgares. Por quê? Porque as pessoas que estavam em volta faziam perguntas banais. Então, quem se reúne para banalidade, atrai o quê? Banalidade. Quem brinca com um copo, vai esperar Sócrates se manifestar num copo? Para saber se vai casar, se não vai casar? Eu sei o que é esse drama, porque uma vez eu cheguei do centro, estava tomando banho, meu pai disse, olha, tem um grupo de meninas aí, desesperadas, chorando, querendo falar contigo. Eu saí, troquei de ombro, fui até elas, garotas de 13, 14 anos de idade, uma desesperada, outra pálida. Disse, o que foi que houve, minhas amigas? Ela disse, olha, não, Fred, é porque eu sei que você é espírita, e a gente estava brincando com um copo. Aonde? Uma das meninas era sobrinha do dono da casa funerária. O negócio já ficou lúgubre, cadavérico. E estavam brincando lá na casa funerária, com o copo. E aí o copo se movimentou, claro. Não falta espírito para se comunicar. O copo veio e disse que uma delas, a que estava chorando, desesperada, ia morrer na quinta-feira, isso era a segunda. E a outra garota, que estava pálida, trêmula, o copo disse que o namorado não gostava dela. Olha que coisa boba, banal. Eu procurei acalmá-las e disse, olha, gente, expliquei para elas, no que elas podiam entender, que aquilo não era verdade, que um espírito, você acha que um espírito enviado por Deus vai dizer que a pessoa vai morrer na quinta-feira? Ela disse, é mesmo? Eu disse, claro, minha filha, fica tranquila. Tranquilizei na medida do possível. Elas foram embora, mas cá comigo eu fiquei torcendo que ela não morresse mesmo, né? Ela não morreu, viveu vários anos, não sei nem onde é que ela está mais, passou tudo. Mas só para explicar, na prática, o que é que acontece? Acontece também em casos espíritas. Se o centro espírita não for sério, for vulgar, for leviano, vai atrair também forças equivalentes. O fato de ser centro espírita não quer dizer que está sob o amparo, não. Habitualmente, sim, mas vai depender dos interesses e objetivos de quem faz parte dele. Então é uma reflexão interessante que a gente deve fazer. Porque o que acontecia na época de Kardec continua acontecendo agora. Assim como as curas extraordinárias de Jesus, dizem os nossos irmãos evangélicos com razão, também acontece aqui. Porque o que Jesus fez na época dele, ele pode fazer na atualidade. E é verdade. Então, diante desse fato colocado, Allan Kardec, em analisando o processo todo, em averiguando aquilo que estava acontecendo, Allan Kardec, então, começou a ir para outras casas e outros grupos para ver se aquilo acontecia com as mesmas respostas em outros núcleos familiares. E ele fazia as mesmas perguntas e os espíritos respondiam da mesma forma. Foi aí que ele fundou o próprio grupo dele, que tornou-se a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ali ele aprofundou suas pesquisas e averiguações, lançando então a invasão se oficializava, a invasão espiritual na humanidade, a 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 questões. Na segunda edição, na década de 60 do século XIX, é que o Livro dos Espíritos ganhou a feição que nós temos nos dias de agora, 1019 questões, com desdobramentos, porque tinha pergunta que Kardec perguntava, os espíritos respondiam, Kardec fazia uma réplica. Não, mas isso assim, assim, assim. Os espíritos respondiam, Kardec tinha tréplica, porque ele não aceitava simplesmente o que vinha dos espíritos. E por que Kardec não aceitava de imediato o que vinha dos espíritos? Porque ele mesmo perguntara numa das reuniões na casa da família Baudin, um dos grupos que ele frequentou, ele então perguntou, ele achou estranho, puxa, até agora ninguém disse exatamente o que eram essas forças e inteligências que estavam atuando ali, respondendo as perguntas. Então Allan Kardec indagou, quem sois vós? E a resposta, até hoje, quando eu leio ou falo, eu me emociono e sinto uma vibração diferente. Olha o que os espíritos responderam, quando Kardec perguntou, quem sois vós? Resposta, nós somos as almas dos homens que viveram na terra. Olha que resposta magna, profunda, colossal. Ele diz, espera aí, mas se eles são as almas dos homens que viveram na terra, como é a sociedade terrena? É formada
homogeneamente. Nós somos homogêneos, ou seja, todo mundo tem o mesmo grau de moralidade, de honestidade, de dignidade. Não. Aqui na Terra você tem enganador, desonesto, ciumento, prepotente, ambicioso, esquizofrênico, soturno, sorumbático, cadavérico, sepulcral. Gente boa, misericordiosa, terna. Então Kardec deduziu que a sociedade espiritual invisível que rodeava os homens também deveria ser o quê? Heterogênea. Porque se eles eram as almas dos homens que viveram na terra, e a morte, por dedução, não transformaria todo mundo em anjo nem demônio, e como o céu e o inferno já era questionado por ele, em função das próprias informações que os espíritos traziam, logo, quem cercava os homens de maneira invisível era esta mesma heterogeneidade, porque os espíritos somos nós, sem corpo físico. Quando vocês morrerem, e vocês vão morrerem, uns daqui a pouco e outros daqui a alguns anos, vão continuar essencialmente os mesmos. O Wilson desencarnando, daqui a algum tempo, 50 anos mais ou menos, recém-desencarnado, ele vai se apresentar essencialmente como ele é, da mesma forma. Vai chegar lá no Sheila, se tiver um médium vidente, vai dizer, olha, seu Wilson está aqui e está reclamando que não estão falando mais de Jesus. Não é não, Wilson? Está reclamando que não está falando de Jesus na casa. É ele mesmo. Não dá outro. Aquela pessoa que pega no pé, ranzinza, desencarnou, vai continuar ranzinza. Não vai mudar. A pessoa que se entrega à depressão, não, quando eu morrer, olha, eu estou doido para morrer, porque quando morrer vai acabar isso. Vai não, viu? Quem morre com depressão chega deprimido do outro lado. E aqui tem uma vantagem, tem Rivotril. Acho bom reagir agora, porque lá o bicho pega. Nós somos essencialmente os mesmos, e por isso mesmo é que Kardec foi aprofundando a sua visão para chegar a conclusões maravilhosas. Antes de darmos o intervalo, duas coisinhas. Primeiro, há uma recomendação, pede-se a... Vamos ter uma rápida palavra do Ivanildo aqui. E eu queria só, me permitam, divulgar, nós estamos num novo empreendimento, que a gente publicou livros por várias editoras, mas resolvemos fazer um investimento numa editora pessoal, para que a gente pudesse ter melhor controle sobre os nossos trabalhos. E aí a gente tem esse lançamento. A outra vez em que eu morri, eu nunca me preocupei com minhas vidas passadas, não. Eu acho que eu me preocupo daqui por diante. Estou preso ao presente, visando o futuro. Mas os espíritos resolveram fazer uma regressão de memória durante 3 reuniões privativas em mim. E eles disseram que eu iria entender por que fizeram isso. E realmente teve uma finalidade muito importante, porque eu iria passar por acontecimentos que tudo ficou muito claro depois dessa experiência. E me fez entender muito sobre a lei de causa e efeito. Para vocês terem uma ideia, se trata aqui de uma vida minha no século XVI, mas que depois dessa eu tive mais 2 até ser Fred. E mesmo tendo 2 encarnações no meio dessa aqui, para Fred, o que aconteceu aqui ainda teve repercussão na minha vida atual, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu não vou falar, se alguém se interessar é só adquirir o livro. Então é uma história que se passou no século XVI e mostrou que a lei de causa e efeito, a misericórdia de Deus e a sua justiça, ela respeita o nosso processo evolutivo, nos permitindo forças para superar as nossas dificuldades. Muita paz.